Muito bem, estamos aqui com o Celso Borakowski, ele que é secretário de Finanças de Telêmaco Borba, da nossa prefeitura. Primeiro, ato de grandeza de vocês, sabe, Celso? Chegar aqui e comentar que, de repente, aquele prazo entre a revisão de cobrança e tudo mais deveria ser falado aí, comentado um pouquinho antes com a população. Meu, é raro a admissão de... Então, de fato, como cidadão, não como jornalista somente. Tenho falado com a dona Rita, somente tenho sido 50% cidadão e 50% jornalista. Parabenizar por essa humildade de vocês e lembrar que o Berecando falou ali, fez perguntas, mas para não tomar muito tempo, não comentei o seguinte: foram 20 anos de imóveis onde não houve a atualização ali cadastral. Então, o salto, na verdade, que houve de muitos deles foi justamente pela ampliação desses imóveis. Eu não estou aqui me retratando, longe disso, porque a gente tem que ser muito responsável por aquilo que fala, né? Mas é importante também eu ser justo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Oberec, realmente ficou muito tempo sem essa atualização, uma atualização geral. As atualizações que vêm ocorrendo são aquelas que nós falamos, né? Quando a pessoa ele corre por dentro de todos os trâmites, quando ele faz o alvará de construção, ele faz análise de projeto, alvará de construção, pede a vistoria, pega o habite, esse ele vai automático para o cadastro, vão sendo atualizados. Então o que nós estamos falando na questão são aquelas edificações que não tiveram esse trâmite, não tiveram esse processo. Inclusive nós falamos que o interessante do alvará de construção e de análise não é só na questão de imposto, só do IPTU, porque tem outras legislações que têm que ser observadas também. E depois desse imóvel, lá no futuro, esse imóvel pode ter algum problema, tá? Pode ter algum problema de não atender a legislação daquele zoneamento. Só lembrando que se não atender a documentação necessária, até a demolição, a legislação pede que haja. E daí é interessante que, Celso, geralmente se joga tudo na culpa da prefeitura. Eu tenho que ser honesto com vocês, né? E justo com vocês em fazer este comentário. Sim, nós dizemos o quê? Que essa construção ela está irregular perante o município, perante o cadastro municipal. Como nós vimos, o Código Tributário ele prevê que as alterações elas têm que ser comunicadas à prefeitura, tá? Para fim de tributação. Então o que foi feito foi essa retificação de área, não houve assim nenhuma alteração de legislação, não houve aumento de IPTU, não houve aumento de alíquota. O que foi a retificação da área edificada. Aquelas áreas que se encontram fisicamente maiores do que está cadastrado no cadastro municipal. Muito bem, falou, Berec, não sou muito de falar não, mas só perfeito. Muito obrigado pelo carinho com o Berecando. Ok, obrigado, Berec, boa tarde. Muito bem, estou aqui com o Daniel Alvarado, ele que é da empresa Cenografia, responsável aí por toda a documentação em relação ao IPTU, não é? Que foi aí lançado em Telêmaco Borba, vocês que trabalharam com a questão de mapeamento, tudo mais. Gostaria primeiro de colocar aqui para o senhor que eu tenho comentado aí com as pessoas que eu sou jornalista, mas eu tenho, por causa de 60 anos de idade, eu tenho sido 50% jornalista e 50% cidadão. Então, né, em hipótese alguma, as minhas perguntas foram em detrimento de ofender, de humilhar, mas sim perguntas que a população quis saber. Agradecer ao senhor pela humildade de escutá-los, inclusive. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Agradeço muito o espaço aqui. A Cenografia é a empresa que foi responsável por fazer toda a questão do georreferenciamento e o mapeamento do município. Hoje podemos dizer que Telêmaco Borba possui uma boa base de dados que ela vai tanger não somente as políticas financeiras do município, mas também auxiliar outras secretarias, como obras de habitação, meio ambiente, planejamento e a própria saúde, que já utiliza nossas soluções. Estamos aqui numa discussão necessária e salutar, e reitero que é bastante comum, que é o impacto que o IPTU possa causar no município de Telêmaco Borba. Então firmamos o compromisso de integrar um produto adequado, esse produto aí com as devidas revisões para que possa ser utilizado de maneira ampla também pela população de Telêmaco Borba. Falado pela administração e pela população de Telêmaco Borba, a questão da disparidade de cidades, por exemplo, como o senhor citou, ali no Vale de Jequitinhonha, que infelizmente é uma das regiões bastante pobres do país, e que Telêmaco está ali num patamar de arrecadação
quase que equivalente a essa cidade, sendo que hoje Telêmaco Borba já tem quase 80 mil habitantes. Interessante, né? Importante que a população saiba deste número. Fique à vontade. Exatamente. Nós fizemos um estudo e revelamos que um município de Telêmaco Borba ele possui uma arrecadação baixa se considerada a realidade do Paraná. Então hoje o município possui uma arrecadação semelhante a alguns municípios de regiões mais empobrecidas do país, notadamente Norte e Nordeste, no que tange a capacidade contributiva. De fato, entendemos que o IPTU é um assunto muito delicado, tanto para a gestão quanto para a população. E não medimos esforços, na verdade, em trazer de fato esse questionamento juntamente aqui com a Câmara de Vereadores do município. Parabenizar vocês por se colocarem à disposição, não é? Vocês poderiam muito bem, olha, temos reunião, temos agendamento lá no Amazonas, temos viagens internacional para conhecer melhor a questão de georreferenciamento. Não, vocês estão aqui em Telêmaco Borba. Parabéns. Exatamente. Obrigado. Uma boa tarde, senhor. Para o senhor também. Venho aqui com o vereador Clécius, professor Clécius, primeiramente parabenizar o senhor por essa atitude de chamamento para esses 3 importantes temas, né? A questão da informatização da saúde, mas aí 2 questões aí também, né? Bem prementes, a Avenida Horácio Clabin e também a questão de IPTU. Boa tarde. Boa tarde, Berec. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí. Fique à vontade, como o senhor avalia o contexto? Bom, a minha luta aqui nessa tribuna, enquanto vereador, é para que o melhor aconteça em nossa Telêmaco Borba. Se a prefeita vai mal, todos nós vamos mal. A cidade não avança se não tiver uma união. Então, o objetivo de fazer esse chamamento, Berec, é justamente para que toda vez que eu uso a tribuna, a gente usa a tribuna, para que ela sirva como uma caixa de ressonância para o executivo. E a gente estava precisando dessa conversa faz tempo. Eu estou muito feliz que essa conversa aconteceu. Vieram as pessoas que tinham que vir aqui dar explicações para nós, para que a gente também possa saber o que está acontecendo. Eu acho que é assim que tem que caminhar. Os poderes precisam estar unidos. Então, quero agradecer ao Executivo por terem vindo aqui e sanado diversas dúvidas aqui, inclusive a imprensa, você e toda a imprensa que estão aqui. Se me permite, só quero lembrar que eu tive que citar o nome do vereador em questão na minha pergunta, Sim. Porque se eu não cito, professor Clécius, ficam vocês todos na Berlinda. Sim. Então é necessário por uma questão de honradez que eu dê nome, né, para que vocês não fiquem aí como, será que será ele ou aquele, né? Tá bom? Um bom libriano, ele quer ser justo em todos os sentidos, né? Então eu te conheço. Grande abraço, uma boa tarde. Obrigado. Muito bem, aqui com o nosso secretário de governo, Cleverson. Importante esta colocação aí, né? Esse pedido feito pelo vereador Clécius e onde 3 importantes temas, né? Foram comentados, 3 importantes demandas da população, temas críticos, né? Da população por aqui expostos. Eu até peço desculpas porque teve um momento ali que eu precisei fugir do tema, Cleverson, quanto àquela questão do contorno ali de Embaú, onde se pega a rodovia indo para Ponta Grossa. Porque a qualquer momento nós teremos Telêmaco Borbense ali, que vai a óbito. A qualquer momento a gente terá. E comentando com um secretário de governo de Embaú, muito querido, mas ele falou, olha, depois das eleições, absurdo. Então, pela credibilidade que vocês têm com o governo estadual, pedir prementemente que vocês façam esse favor para a gente. Vou fazer uma brincadeira, que amanhã já esteja ali resolvido. Cleverson, parabéns pela colocação de vocês. Vocês não fugiram e não se omitiram na questão de IPTU. Olha, infelizmente houve aí uma falha nossa em não reunir, não comentar, e também na avenida devidamente exposto. Berec, obrigado a todos o Berecando, né? Assim, o Berec, né? A gente agradece o Clécius, né, por ter dado essa oportunidade realmente de vários secretários estar vindo aqui falando dessas 3 pautas que é extremamente necessário, né? Então, não tenho dúvida que vai ter vários recortes aí para levar para a população realmente essas informações, tranquilizar a informação, né? Sobre o IPTU a gente sabe, né? Não é aumento de IPTU porque a prefeita está aumentando, em hipótese alguma. É a planta genérica que está aumentando? Não é a planta genérica, é simplesmente aumento de metragem.
aquele cidadão que aumentou a sua casa e que daí esse georreferenciamento pegou, ele vai pagar pela metragem que ele pagou, né? Simplesmente isso. E realmente, falta essa comunicação que agora também a gente está melhorando. O próprio secretário de Finanças comentou isso, porque a gente está evoluindo. Mas assim, Oberek, a gente agradece, a todos que virão toda essa entrevista, que eu acho que é importante, todo mundo pegar na íntegra e ver realmente os pontos que tem dúvidas, e a administração sempre está à disposição para a gente estar esclarecendo e tirando todas as dúvidas. Só deixar bem claro aqui que o Berecando, eu cobro bastante da administração, eu muitas vezes aqui no WhatsApp com você, falando pessoalmente, o Berecando prefere muitas vezes esse caminho, mas na hora de ser enérgico como jornalismo eu faço, mas sempre mantendo muito respeito. Deixar claro que esta fala agora não é pedir desculpas pelas perguntas que fiz, mas apenas esclarecendo aos meus seguidores que cobro, mas apenas tomam cuidado aí da forma cordial, da forma gentil e, acima de tudo, ética de fazê-lo. De forma alguma, Você, Oberek, sempre sendo essa pessoa, ética, que você é esse jornalista. Então, de forma alguma, a gente sempre está aberto também aí ao Berecando, para tirar todas essas informações. Obrigado. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado.